Bom dia, doutores da plataforma da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito. Do estado do Rio Grande do Sul, para o mundo, saudamos os nossos internautas nessa sexta-feira, excepcionalmente, tendo em vista que a live de ontem foi transferida para o dia de hoje, e iniciamos essa transmissão pelo canal do YouTube da ANB, focando as atividades promovidas pela entidade associativa no tocante às graves e inafastáveis denúncias envolvendo ainda fraudes no tocante ao Estatuto da Advocacia, e também vamos discutir hoje a diferença, o que é a ANB, o que é a OAB, o que é o IAB. Vamos debater um pouco sobre o parecer 209 do Ministério da Educação, que se reveste de críticas aos conselhos de classe, e também vamos dissecar um pouco sobre essa diferença que existe entre OAB e IAB. Inicialmente, queremos saudar os nossos participantes. Inscreva-se no canal se você acha conveniente, porque isso vai dar credibilidade às nossas transmissões semanais. Queremos também dizer que estamos em parceria com a Comissão Nacional de Combate à Corrupção, do CNCC, do nosso querido irmão, Dr. Domingos da Paz, do Movimento pelo Fim do Exame de Ordem, do Dr. Paulo César Farias, do Jornal O Novo, que tem a sua plataforma digital no Twitter da cidade de Novo Hamburgo, cujo jornalista também é responsável pelas notícias aqui divulgadas e publicadas. Estamos hoje, como vocês podem ver aqui na sua tela, o Dr. Ivan Soares Pereira, presidente da ANB do Distrito Federal, a doutora Leonice de Oliveira Vieira, do Estado de São Paulo, presidente da ANB São Paulo e também secretária nacional da ANB, e o nosso convidado, estudioso, constitucionalista, Dr. Robson Ramos, hoje especialmente convidado também para tratar um pouco sobre essa questão do IAB, o que originou e como foi originado o start da Ordem dos Advogados do Brasil. Dito isso, queremos fazer um comentário inicial para todos que entendam o que nós estamos tratando aqui. A ANB tem levantado uma série de denúncias após análises e estudos realizados, tanto do ponto de vista legislativo como executivo e do rito processual e submetido à constitucionalidade. Pois bem, sugiro aqueles que têm um pouco de capacidade, que deem uma olhada no Manual da Presidência da República, quando trata da questão das assinaturas, quando um presidente da República assume o seu comando. As assinaturas não podem, durante o período de vigência, serem diferentes daqueles oficialmente reconhecidos e registrados. E nós podemos aqui dizer que nós recebemos, durante o curso de graduação, doutora Leonice, doutor Ivan e doutor Robson Ramos, durante o período de graduação, nós recebemos ensinamentos, orientações e debates acalorados a partir dos professores denominados advogados, procuradores, juízes, dos quais eu me honro muito pelos mestres que eu tive. Portanto, são todos membros voltados ao Poder Judiciário e à operação do direito. E aqui nós estamos reivindicando os conhecimentos que eles nos passaram e aqueles também adquiridos na forma de estudo individual. Nesse sentido, hoje, a live tem exatamente esse propósito, de analisar a questão de como surgiu a questão da OAB com o IAB e como isso conflitou ao impedimento ao exercício profissional da profissão de advogado por uma lei suspeita, totalmente suspeita, materialmente e processualmente. De tal modo, doutor Ivan, nós vamos fazer primeiro uma retrospectiva não seria o termo certo, né, mas uma análise daquilo que foi feito em Brasília e dos resultados colhidos diante das ações que o doutor Ivan patrocinou em nome da ANB em Brasília, junto aos órgãos administrativos da Administração Pública Federal. Portanto, iniciamos o nosso encontro de hoje com as ponderações do Dr. Ivan, não esquecendo de abrir o microfone. Dr. Ivan,
Por gentileza, depois eu passo a palavra. Bom dia, doutor Carlos Schneider, doutor Leonice, né? A satisfação novamente estarmos aqui no canal. E o doutor Robson, bom dia, né? Bom dia a todos os advogados inscritos e não inscritos do Brasil. Meu nome é doutor Ivan, sou de Brasília, ANB, 100% ANB. E a nossa missão em Brasília é acompanhar as demandas e os pedidos de denúncia da ANB junto aos órgãos e junto ao parlamento. Então, passo a palavra aí para o Dr. Carlos Schneider, né? Todos do canal já me conhecem. Sou curto, direto e objetivo. E quanto às provas, não há argumentos, né? A gente vê muita fake news por aí e a gente, igual o Dr. Carlos Schneider falou, é incrível como basta o doutor Ivan começar a transmitir que tem essa situação aí. Puxou um puxadinho pelo... É incrível como basta o doutor Ivan começar a transmitir que tem essa situação aí. Então, assim, hoje eu quero esses homens honrados que ainda acredito ainda nesse Estado brasileiro, nos patriotas da Polícia Federal, que todo dia acorda cedo para cumprir doutor, infelizmente aí caiu as prisões, né, coercitivas, denúncia. E então aqui abordar o que nós sempre falamos, que as denúncias têm que ser apuradas. Aqueles que não cumprem com a apuração, doutor Carlos Schneider. Tá ruim a transmissão do seu áudio, doutor. O vídeo tá perfeito, mas o áudio tá ruim. Tá ruim a transmissão do seu áudio, doutor. O vídeo tá perfeito, mas o áudio tá ruim. O doutor não... Não, tá cortando... Melhorou? Tá muito pipocado, doutor. Muito pipocado. Deixa eu passar a palavra à doutora Leonice para ela se apresentar e depois ao doutor Robson e voltamos de novo para o assunto que é tema do nosso encontro de hoje. Doutora Leonice. Bom dia, doutores e doutoras, ANB, doutor Carlos, ANB Nacional, presidente nacional da ANB, os demais colegas representantes das regionais e a todos os filiados e membros da ANB. Sou a doutora Leonice, presidente da Regional São Paulo e secretária-geral da ANB. Passa a palavra aí ao doutor Carlos. Doutor Robson Ramos, a palavra é sua, doutor, para se apresentar. Tá sem microfone, doutor Robson. Bom dia, doutor Carlos Schneider, doutor Ivan, doutora Leonice e todos os colegas que estão acompanhando esta live. Eu sou bacharel em Direito, me formei há 97, se não me engano. O ano foi aproximadamente isso, 95, 97, que eu já nem... Mas o que importa é que eu fiz o exame, né? E, na época, embora eu tenha certeza que eu fui aprovado, eu acertei todas as questões, mas desde 97 é que eu deixei de estudar Direito para ser advogado, para estudar a OAB. Então, eu venho há muito tempo pesquisando, né? O meu objetivo dentro do campo jurídico deixou de ser
advogado para ser um investigador dessa instituição, dessa organização. E nós temos compartilhado todas as informações, né, com a ANB. Então, hoje nós temos um tema, né, que está bem diretamente ligado a tudo que eu tenho me dedicado desde então. Então, passo a palavra para o doutor Carlos Schneider. E tenham um bom dia a todos. Doutor Ivan, tente aí acionar de novo o seu áudio para ver se nós conseguimos lhe ouvir. Vê aí, doutor, o que consegue, se consegue melhorar a transmissão? Doutora Leonice, seu áudio, abrindo o seu áudio, IAB e OAB. O que vem depois e o que vem antes? Inicialmente, foi criada o IAB, se não me falha a memória agora, em 1843, e o IAB era um órgão, né, governamental inicialmente, que prestava seus serviços jurídicos de assistência, e com a criação da Ordem dos Advogados em Portugal, um dos ministros se reuniram os advogados e resolveram criar a Ordem dos Advogados do Brasil. No meu entender, como já existia o IAB, e ele não poderia ser inserido dentro da Constituição, dentro do órgão governamental, por já existir o IAB, eles resolveram criar, juntando os advogados, e criar uma ordem. E aí trouxeram a palavra de ordem, como existia lá em Portugal. No meu entendimento, foi isso daí. Já existia o IAB, que eles eram os advogados, vários advogados que prestavam serviço para a ordem governamental, e eles viram a necessidade de ter os advogados unidos, e eles resolveram criar o que é a ordem. E isso partiu de um ministro do STF. Esse foi o meu entendimento lá da história do IAB. E futuramente, com o surgimento da Ordem dos Advogados, reunindo a Ordem dos Advogados, e ali dentro reuniu o quê? Como se fosse um partido político de advogados, que eles entraram dentro dos três poderes, dos estados, dos municípios em geral. No meu entendimento, foi isso. O doutor Robson também pode estar passando o entendimento dele, mas pelo que eu li, desde o início do surgimento do IAB, que veio desde lá de trás, da época do Império, foi isso. Inicialmente, não era para controlar a classe profissional de advogados, e sim para prestar serviços jurídicos ao governo. Pois bem, nesse aspecto, doutora Leonice e doutor Robson Ramos, eu quero fazer uma análise, eu queria submeter à apreciação de todos um tema que para mim é de extrema relevância, embora o que vocês dissecarem eu acho que vale a pena e é muito salutar. Por que o Paulo Guedes encaminhou a PEC para tratar da questão dos conselhos de classe no Brasil? E nós estamos vendo problemas, não é só com o direito, estamos vendo problemas com a contabilidade, estamos vendo problemas com a medicina, né, que já criou, parece que está criando metástase do curso de direito. Estamos vendo verdadeiras atrocidades. E tem o parecer do MEC, parecer número 209,
publicado em maio deste ano, né, ele tem uma parte que me permito, com a permissão dos internautas e dos nossos convidados, eu gostaria de fazer a leitura desse parecer, é um trecho curto, mas esse parecer, ele estabelece que a atuação dos conselhos de classe extrapolando a sua competência legal. Diz o parecer 209 de 2020, não é de hoje que a OAB vem buscando atribuir a si própria uma competência que em muito extrapola aquela que lhe é concedida em lei, nos processos de autorização, reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos jurídicos. Continuo o parecer em outro ponto. Evidentemente, a missão de buscar a qualidade na educação superior, e não apenas nos cursos de direito, deve ser uma constante na atuação de todos aqueles que estão envolvidos na área da educação, pois é certo que muitos dos cursos atualmente oferecidos deixam a desejar em termos de qualidade, diz o parecer. Poderíamos até entrar na discussão das causas dessa falta de qualidade, mas é certo que uma das principais razões dela é a atuação até certo ponto desatenta no MEC. Percebam que o MEC faz aqui meia culpa. Continua. No processo de autorização de novos cursos e de reconhecimento dos cursos já existentes. Também não se deve esquecer que a institucionalização do calote, com a imposição da obrigatoriedade de serem mantidos durante todo o período letivo, os alunos inadimplentes, e aqueles fazem esse vínculo que pode acarretar a perda da qualidade do ensino. No entanto, o que pretende a Ordem dos Advogados do Brasil é simplesmente ocupar o espaço constitucionalmente outorgado ao MEC. Vocês estão entendendo o que está escrito aqui? No procedimento de autorização de funcionamento de novos cursos e de reconhecimento daqueles já existentes. Porquanto, caso tornado obrigatórias a observância de sua manifestação, torna-se absolutamente despicienda a participação do MEC e do Conselho Nacional de Educação neste processo. Ora, se o problema está na alegada falta de qualidade dos cursos já existentes, força é admitir a solução não está na mera vedação à instalação de novos cursos, mas evidentemente na intensificação da supervisão dos avaliadores do MEC e NEP sobre aqueles que já existem e não atendem aos padrões mínimos de qualidade. Se nem atingidas pela ocorrência dos novos cursos jurídicos oferecidas, as instituições que atualmente prestam serviço de baixa qualidade têm a preocupação de melhorar a qualidade destes. O que farão a partir do momento em que estiverem sozinhos no mercado? Será que farão melhor? Um outro aspecto que merece destaque é o fato de não serem os cursos de direito destinados exclusivamente à formação de advogados, o que parece não estar no processo, sendo levado em conta na discussão travada pela OAB. Não são autorizados os cursos de advocacia, mas sim o curso de direito, sendo certo que, entre as diversas atividades profissionais a serem exercidas pelo bacharel, encontra-se a advocacia. Podemos então sugerir que, ao invés de medidas draconianas e destinadas apenas a acatar a pressão exercida da OAB, seria mais racional uma adoção de critérios mais rigorosos para que os cursos de direito existentes recebessem um reconhecimento, bem como para a autorização do funcionamento de novos cursos, mas sem se permitir a exclusão do poder discricionário constitucionalmente outorgado ao MEC e pela legislação ordinária ao Conselho Nacional de Educação. Também, veja só o que diz o parecer, também causa preocupação a crescente pretensão dos conselhos profissionais de, seguindo o exemplo nem sempre salutar da OAB, exorbitar a sua competência legalmente delimitada a invadir a seara da regulamentação da educação superior, criando obstáculos à atuação do IES
e ao exercício profissional dos graduados. Ora, se os conselhos profissionais destinam-se principalmente à fiscalização do exercício profissional, força, mais uma vez, aí tem uma questão de redação, força é aceitar que somente aos profissionais devidamente habilitados e nele inscritos podem impor suas restrições e vontades, mas preferem estranhamente abrandar esta fiscalização às atividades dos maus profissionais para exorbitar a sua competência legal e invadir a área da educação superior. Isso, em outras palavras, meus nobres doutores e doutoras, significa dizer que punir os inscritos, não fazendo e punir aos que sequer iniciaram as suas atividades profissionais, serem submetidos a julgamento antes mesmo dos profissionais legalmente formados comecem a trabalhar. Trata-se, portanto, de uma mesquinha interpretação teleológica descabida e, de certa forma, criminosa. Esses conselhos chegam ao extremo de tentar impor condições ilegítimas para o exercício das atividades estranhas aos seus quadros profissionais, como é o caso, por exemplo, do magistério superior. Parece que esquecer que a docência na educação superior não é atividade prerrogativa dos profissionais inscritos nos respectivos conselhos, esquecendo que não é necessário ser advogado para lecionar num curso de direito, nem administrar para fazê-lo num curso de administração, nem administrador para fazer curso de administração. Afinal, nem todos os graduados fazem a opção para exercer a profissão para a qual estudaram, sendo certo que muitos deles optam por dedicar-se ao magistério superior, para o que a inscrição nos quadros dos conselhos profissionais não é requisito indispensável. Felizmente, o Poder Judiciário tem se demonstrado atento às arbitrariedades praticadas pelos diversos conselhos de classe, afastando sempre que provocado pelos interessados as exigências exorbitantes e ilegais, conforme demonstram os arestos ora colacionados e aqueles colacionam essa série de pareceres. O primeiro conjunto de decisões aponta para o descabimento da tentativa de impor restrições ilegais para obstacularizar o acesso dos graduados ao mundo profissional, com exigências indevidas, tais como a realização de exames de suficiência para o exercício de profissões, cuja regulamentação exige somente a apresentação do diploma devidamente registrado no curso superior reconhecido para tanto. Portanto, meus nobres doutores, olha que parecer extraordinário. Isso foi publicado em maio desse ano. Qual é a leitura que o doutor Robson Ramos faz disso, doutor? Não está aí o MEC começando a despertar para essa nova realidade das denúncias da ANB também, doutor Robson Ramos? Seu microfone está... agora sim. Exatamente, doutor. Esse parecer, ele parece que foi extraído dos arquivos da ANB, porque é exatamente tudo isso que nós temos defendido. Nós temos vários artigos aí na ANB falando sobre tudo que está nesse parecer, né? Finalmente alguém começa a enxergar as coisas com os nossos olhos, não é mesmo? Todas essas atitudes da OAB, que estão sendo copiadas por outros conselhos, finalmente estão sendo vistos como atos ilícitos, que é o que eles realmente são, né? O parecer ele é muito bom. Ele fala de teses que nós temos apresentado há bastante tempo e que finalmente está chegando a autoridades do governo. A competência para avaliar estudantes é do MEC, mas nem o MEC, essa é uma outra tese que nós temos defendido, nem o MEC
tem permissão legal para avaliar pessoas já graduadas. O CREA, né? O CREA não pode fazer uma prova de avaliação de engenheiro que já está formado. Isso não existe lei que permita. Esse é o nosso ponto de vista, né? Então, eu não sei o tempo que a gente tem, né? Quanto tempo falta aí? Falta ainda 5 minutos. Então eu não posso me alongar. Não, mas pode ficar tranquilo, doutor. Pode ficar tranquilo, pode fazer a sua análise aí. Nós precisamos resolver, quando falo nós, precisamos nós da ANB. E aí é o conjunto, quem mais hoje está atuando em Brasília é o doutor Ivan, a quem nós rendemos toda a nossa homenagem pelo excelente trabalho que vem desempenhando na capital federal. Se prossiga, doutor Robson. Exatamente. Esse parecer, ele praticamente faz uma síntese de tudo que nós já argumentamos, desde a época da criação, né, da OAB. A OAB ela foi criada por um decreto, aliás, o projeto para esse decreto já foi criado por um membro do Ministério Público. Veja que o IAB, né? O IAB, ele infiltra as pessoas dentro de todo o sistema de governo, todos os órgãos, e quem criou a OAB, na prática, não foi nenhum advogado. Quem criou foi o Procurador-Geral do Distrito Federal de Brasília. Eu até devo ter aqui o nome dele, que eu procurei aqui. Está aqui, André de Faria Pereira. Esse foi o cidadão que criou, ele era procurador do Distrito Federal, depois se tornou desembargador, mas foi ele que apresentou esse projeto para criar a OAB. E o argumento criado, que ele apresentou para o Oswaldo Aranha, o ministro da época, foi de que a OAB não iria criar nenhum privilégio, pelo contrário, que ela iria restringir os direitos dos advogados. E foi por esse motivo que foi aprovado. Isso está, inclusive, na história da OAB. Está escrito, exatamente. Nós temos documentos provando isso, né? Demonstrando isso. Essa tentativa de se criar a OAB foi feita 3 vezes na época do Império. Uma em 1880, uma em 1911, outra em 1914. E todas foram refutadas pelos senadores da época, alegando que o que o IAB queria, na época, o que o IAB queria, na verdade, era criar um poder de Estado, porque a associação dos advogados já existia, foi criada em 1843, e veja que curiosidade, o Estatuto de Fundação do IAB, no artigo 2º diz, meta dessa associação criar a OAB. Em 1843 já estava no Estatuto de Fundação do IAB que o objetivo do IAB era criar a OAB. E eles tentaram todo esse tempo. Agora, por que uma associação quer criar outra associação? Não faz sentido, né? Já existe associação de advogados, para que criar uma outra? Porque não era uma outra associação. O que eles queriam, de fato, era poder. E isso foi exposto por senadores da época do Império. Na época do Império, eles tomaram uma bronca de um senador, eu tenho esse documento também, dizendo que o que eles queriam era ter mais poder do que o imperador. Eles queriam o poder de punir as pessoas, os demais colegas, né? E quase como o poder de Robespierre, né? Tinha poder e queria mais. Eles queriam um poder de Estado. E foi assim que nasceu a OAB. A OAB, ela deixou de ser uma associação privada para virar uma autarquia. Só que aí vem uma história mais complexa ainda. A autarquia, no caso, foi apresentada, né, para a população como sendo uma descentralização do poder. Então, você pega um poder, uma atividade do poder executivo e passa para a entidade privada. Só que essa entidade privada tem
poder de Estado. E de lá para cá, da fundação para cá, ela vem ampliando esse poder. Na época, essa autarquia era vinculada ao Poder Executivo, através do Ministério da Justiça, depois da Educação. Só que, em 1991, teve uma outra manobra. Eles extinguiram a autarquia, e com isso o que eles fizeram foi extinguir o vínculo, né, entre a OAB e o Estado. Ela passou a ser uma entidade com poder estatal e absolutamente sem vínculos, sem hierarquia com o Estado. Essa é a questão que nós temos que deixar bem clara, né? E o relatório aí, esse parecer, ele realmente toca nesse ponto. É muito, muito bom, foi muito bom esse parecer, excelente. Eu, inclusive, sugiro para quem quiser fazer a leitura, ou quem quiser das nossas plataformas, vou pedir para que a doutora Leonice, se tiver, eu acho que foi da doutora que eu recebi esse parecer, né, compartilhasse com quem tem interesse, porque o conteúdo é extraordinário. Eu estou começando a me reintegrar essas questões do MEC aqui, porque o MEC está despertando para uma nova realidade, e eu não tenho a menor dúvida, o exame vai cair, eu não tenho a menor dúvida disso. E todos aqueles que estão impedidos ao exercício de trabalhar, façam, por que não é feito como nos Estados Unidos? O Bar Examination, ou até mesmo aqueles que são formados em direito nos Estados Unidos, eles não têm nenhuma obrigatoriedade de pertencer a uma entidade de classe lá. Nenhuma. O Robson Ramos pode falar melhor sobre isso, né? Porque nos Estados Unidos você tem a ABA, que emite a carteira anualmente, você paga uma anuidade de $150, e se você tem especialização você paga um adicional, mas nada dessa quantia exorbitante como no Brasil. E o que as entidades de classe nos dão de retorno? Eu gostaria muito de que todos os nossos colegas pudessem trabalhar efetivamente no exercício da sua profissão. E a ANB sempre teve esse propósito, se colocar do lado para corrigir as injustiças. E nós não podemos continuar permitir que o Estado brasileiro seja o próprio carrasco daquele que o sustenta. Então, doutor Robson, eu acho muito pertinente esses seus comentários como estudioso do direito constitucional. O doutor Ivan tem sido incansável em Brasília também nas atividades junto ao parlamento, junto às instituições. A doutora Leonice, uma verdadeira guerreira aí também, buscando dados, estatísticas, inclusive documentos, compartilhando com os grupos. Isso torna a ANB uma entidade muito mais séria do que muita gente pensa que ela é. Ela já é grande a nível nacional, está ultrapassando as fronteiras com as suas ações, e não tenho dúvida, meus nobres colegas de farda, que nunca, não fosse essa tecnologia de informação, nós tomaríamos conhecimento que nós sabemos hoje. Nunca. E essas matérias sempre eram alvos de manipulação. E felizmente hoje estamos abrindo janelas para que o sol da esperança traga novos horizontes para todos nós. E as teremos em breve. Tenho a certeza disso. Então, doutor Robson, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte. Aqui, a teoria pura do direito, descubra, assim, o jornalista José, aí também está nos sugerindo a leitura da teoria pura do direito. Eu gostaria muito que a doutora Leonice também observasse esse Romeira, isso, né? Romeira Fagundes, gmail.com, para receber, né, doutora Romeira? Qual é o nome dela mesmo? Não sei se é Romeira Fagundes, mas ela quer receber esse parecer, doutora. Romeira Fagundes. É Romeira Fagundes, né? Doutora Romeira Fagundes. Então, Romeira Fagundes. Então, sim, doutor Carlos, o que eu muito tenho observado é que tem muitos colegas que não são filiados à ANB, inclusive nós estamos fazendo aquele trabalho de limpeza das plataformas de WhatsApp, e que estão se aproveitando muito de todas essas informações da ANB, e depois saindo dizendo que foi o pai da criança, que foi isso, que foi aquilo.
tá? Então, eu estou me limitando a mandar, sim, aos filiados da ANB. José Da Antônio mesma Correia forma, Neto, que nós trabalhamos a live está 5 anos... sendo... Só um pouquinho, doutora. Só um pouquinho, doutora. É só para responder ao doutor José Antônio Correia Neto, dizendo que a live estará disponível no canal do YouTube, ok? Continua, doutora. Então, eu estou me limitando a mandar, sim, as informações aos filiados da ANB, você entendeu? Porque esses estão aí junto, lutando por justiça mesmo, junto a nós. Agora, tem muitos outros que ficam buscando informações da ANB e depois dizendo que são os pais da criança, que, inclusive, recentemente nós recebemos aí, doutor Ivan, uma informação de um colega que diz que foi ele quem fez o protocolo da Polícia Federal, que foi ele e que o parecer, ele deve estar em posse dessa fake, entendeu? Ele deve estar em posse dessa fake. Então, quer dizer, totalmente desinformado, né? E aí começa a passar informações não verídicas aos demais colegas, você entendeu? Então, eu estou me limitando muito, doutor Carlos, a passar determinadas informações aos filiados da ANB. Aos demais que vão pesquisar, que vão lutar, que vão trabalhar, que vão fazer igual. Então, diga como se filiar, doutora. Eu disponibilizo meu número do WhatsApp, 11 99324 6401. Me chama no privado que eu mando o procedimento, mando a ficha, todo o procedimento de filiação. Lembrando que não existe custo nenhum de mensalidade para ser filiado à ANB. Certo. Ok, nosso tempo infelizmente esgotou. Eu tenho mais uma pauta aqui que eu gostaria de pôr em debate, mas quem sabe fica para a próxima live, doutora Leonice, doutor Ivan e doutor Robson. Inclusive dessa questão do próprio IAB, viu? É muito interessante você pegar o início desde o IAB e a formação da OAB dentro do IAB. Qual foi a finalidade deles? E só lembrando que todos professores universitários são advogados, há muitos inscritos e outros não inscritos. Todos juízes, promotores, desembargadores são advogados nato pelo seu diploma reconhecido pelo MEC. Doutor Matheus Alcala, por gentileza, encaminhe o seu e-mail para a doutora Leonice, que ela lhe encaminhe o parecer, ok? Doutor Matheus, telefone é 11 99324 6401. Okay. Voltando no assunto, doutor Carlos, é muito interessante, né? Porque o juiz promotor, o desembargador, seja lá o que for, quando eles retiram a investidura do cargo público, eles são advogados pelo diploma, né? Doutora, me permite apenas responder ao doutor Marcelo Oliveira, jornalista de Minas Gerais. Ele disse que todos os bacharéis têm que ter direito a acesso às informações. Isso é para o setor público, doutor Marcelo. Aqui na ANB, a doutora Leonice tem se debruçado, junto com o doutor Ivan, até o doutor Júnior Sarilho e os presidentes regionais, têm se debruçado sobre lutas incansáveis na busca de documentos para os filiados. Essa sua argumentação é para o poder público e não para para entidades privadas, ok? E quem quiser ter acesso às informações, pesquise, não tem problema nenhum. É só entrar no site do MEC e consegue lá. Tá bom, doutor Marcelo? Um grande abraço para o nobre doutor aí de Minas Gerais, que também é jornalista. Prossiga, doutora Leonice. Só retornando, né? Lembrando que todos são advogados por diploma reconhecido pelo MEC. Seja eles os concursados, os não concursados, por provimento da 812/90, os investidos de cargos públicos, quando eles tirarem as suas vestimentas, eles vão advogar com um diploma que está escrito lá, formação em ciências jurídicas sociais ou bacharel em direito. Só lembrando que quem forma um advogado é o seu curso superior com diploma reconhecido nacionalmente, e não é um exame de ordem. Sim. Doutor Robson Ramos, o doutor Robson Ramos, rapidinho, doutor Robson Ramos, curso de bacharel em direito, formado, diplomado, é advogado ou não é, doutor? Exatamente.
Inclusive, o nosso colega jornalista, que se tiver interesse de divulgar nossa causa, ele pode entrar em contato com a doutora Leonice ou filiar-se à ANB, né? Que a ANB ela é uma entidade de utilidade pública, ela não visa apenas atender às necessidades dos bacharéis, porque nós começamos assim, mas descobrimos que o problema é muito mais grave e afeta o país inteiro. Seria muito bom se algum jornalista quisesse entrar na ANB e ajudar a gente a divulgar os problemas, né? Isso seria muito bom. A doutora Leonice consegue fazer esse contato aí, e porque nós temos informações que o Brasil tem que saber. Então, isso tem que ser divulgado. A questão do curso de Direito, isso já consta no decreto de criação dos cursos jurídicos. O curso de Direito está escrito lá. Foi feito para formar advogados peritos. É essa a finalidade. Esse é o que está no decreto de criação dos cursos jurídicos. Os cargos, né, de juiz, promotor, etc., isso não é profissão, isso aí é cargo público. Nenhum juiz, ao sair do cargo, pode abrir um escritório na esquina e trabalhar como juiz. E essa profissão não existe. Não existe essa profissão. No rol das profissões que o Ministério Público elenca, e a Receita Federal, não tem lá a profissão de juiz. É cargo público, né? Então, evidentemente, o bacharel em Direito só forma advogados, que mais tarde podem exercer outras funções, assim como o administrador. O administrador, o médico, ele pode prestar um concurso e exercer outra atividade pública, mas não se confunde uma coisa com a outra. Mas como está acabando o tempo, eu primeiro gostaria de parabenizar a todos os presentes, doutor Carlos, doutor Ivan, a nossa doutora Leonice, que batalha muito, todos nós somos muito gratos ao que ela faz, e parabenizar também a participação dos internautas, dos colegas que vêm online. Eles também são muito importantes para que isso não fique restrito a um pequeno grupo, né, mas que eles compartilhem nas redes sociais deles e ajudem a divulgar. Inclusive, o nosso colega aí, que é jornalista, se tiver mais algum, a ANB está à disposição para trocar informações e ver o que a gente consegue. Mas o Brasil tem que saber o que está acontecendo, né? Esse parecer que nós vimos aí, o doutor leu, é uma coisa fantástica. E a gente já tem essas notícias há muito tempo, e só agora está chegando nas autoridades, né? Então, parabéns ao trabalho de todos. Ok. Doutor Ivan, desculpa hoje, mas o seu áudio estava muito prejudicado. Vamos ver se nós conseguimos para a semana que vem uma melhor transmissão. Semana que vem uma melhor transmissão. Sim, doutor. Complementando o parecer, o site web do governo está atualizado para todos precisarem. Em questão, um fato importante, em um segundo, eu peço a tu para mim divulgar isso aí, é coisa para o Brasil, para o mundo, que a sugestão dos diplomas serem digitais de dentro da ANB. E hoje já está 100% os diplomas para ser imprimido ou tudo pelo site do MEC, a plataforma já está pronta. Então essa sugestão eu quero deixar bem claro que saiu de dentro da ANB, né? O diploma digital. Então quero parabenizar o ministro do MEC, ao presidente da República, porque igual os doutores falou, agora eles têm conhecimento do que nós estamos divulgando, já chegou, né? Tanto que nós não escondemos nada, só ir lá na Federal e pesquisar. As denúncias estão na Polícia Federal, né? Da 12.605,
né, a 9.906, protocolamos o pedido de impeachment de alguns ministros e informamos a Polícia Federal e também ao Senado de passagem, se não cumprir com o pedido da ANB de colocar em pauta, nós vamos criar uma omissão. Então, aqui nós não estamos de brincadeira. A ANB mostrou, não para o mundo, e o Brasil está assistindo essa live, eu quero agradecer o canal do YouTube, porque isso é de grande relevância. Direito constitucional, igual o Dr. Ramos fala, que o Brasil tem que saber. Então, contra a denúncia, nossas denúncias, contra as provas, não há argumento. O exame vai cair, aqueles que estão envolvidos em crime, advogados, juízes e promotores serão responsabilizados, está acontecendo, e eu quero deixar aqui meu abraço a todos os internautas que repliquem essa live, né? Porque está sendo assistida nesse momento também pelo Ministério Público e a Presidência da República. E todos estão sabendo. Eu acredito, doutor Carlos, que assim que acabar essa pandemia, vai falar na cadeia para coercitiva para a Polícia Federal prender. E as nossas denúncias que nós fizemos, será assim, pedra sobre pedra vai ficar, porque a ANB não vai descansar. Quero deixar aqui finalizando aos internautas e aos doutores que o trabalho da ANB Regional Brasília está dentro do Parlamento Brasileiro. Nós estamos tendo apoio. Não vou aqui me resguardar falar nomes de senadores e deputados sem autorização, mas nós estamos tendo apoio sim. A conta vai vir muito cara para aqueles que entraram na corrupção nesse Brasil. Aqueles que estudaram direito, advogado e passaram a do crime e não aplicar o direito brasileiro, que é de certo de acordo com a nossa Constituição Federal. Então, nós não descansamos, mesmo na pandemia, nós estamos buscando aí soluções, e eu costumo dizer, doutor Carlos, que já passamos do meio. A ANB começou do meio para o final, e essa conta vai chegar para quem realmente impediu o direito do exercício legal da profissão no nosso país. Aqui eu deixo meu abraço, já extrapolamos o tempo, tinha mais coisa para falar, mas para aqueles, eu quero deixar o recado, para aqueles que estão assistindo aí, que acham que a ANB fala fake news, não é fake news de nada. Vocês, doutor, eu quero desabafar, vocês serão presos pela Polícia Federal. Vocês serão responsabilizados pelos crimes, pelos aqueles formados que estão fora do emprego e aqueles que estão formando e pelos filhos brasileiros. A ANB é para isso. Então, fica aqui meu desabafo, né? E eu convoco a Polícia Federal que acione o Ministério Público Federal das denúncias da ANB, porque contra a prova não há argumentos. E nós estamos aqui realmente, todos os doutores nós trabalhando voluntariamente pelo direito humanitário, pelos aqueles futuros aplicadores de direito que estão vindo e aqueles que irão nascer. Então, nós não de brincadeira, aquele parlamentar e aquele senador que não responder à altura a nossa Constituição brasileira, a nossa Carta Maior, ele responderá, porque nós iremos sim à providência. Deixa aqui meu abraço, né, doutor Carlos, doutora Leonice, satisfação, doutor Robson, e nós estamos sim, igual assim, para finalizar, doutora Leonice, está comentando aí sobre alguém aqui de Brasília. Nós estamos em contato direto com pessoas da Polícia Federal. E recebemos e-mails e protocolos, está tudo protocolado. Qualquer coisa. Então nós estamos trabalhando para que possa realmente chegar ao exercício legal da profissão e muito mais. Okay. Eu tinha que falar outras coisas, mas porque é da Tribunal de Contas da União, onde pasmo, doutor, pasmo, para o Brasil saber, o mundo saber, que a estrutura da OAB Nacional em Brasília foi construída com dinheiro público. Isso é um absurdo, né? Onde o seu gestor que construiu lá da OK está preso na Papuda em Brasília.
Então é outra coisa que a gente vai ter que falar sobre essa denúncia que está sendo apurada pelo Ministério Público e Tribunal de Contas da União. E isso aí, a conta está vindo para eles. E não adianta fugir do Brasil não, porque o Brasil tem um acordo para pegar todos os bandidos nesse Brasil. Um abraço para todos aqui e até a próxima live. Esta portanto, Passa é a palavra do Carlos. Essa é a palavra do doutor Ivan. Esta, portanto, é a palavra... Doutor, feche o seu microfone, por favor. Isso. Essa é a manifestação do doutor Ivan, presidente da Regional do Distrito Federal. Eu quero só fazer um complemento ao que o doutor Ivan comentou aqui. Dentro da Associação Nacional dos Bacharéis em Direito, isso aqui é um serviço, não é serviço, isso é uma atividade de voluntariado. Aqui todos prestam solidariedade ao sofrimento das pessoas que estão aí sentindo as mesmas dores, as perturbações psicológicas, porque estudaram 5, 6 anos de faculdade, de academia, fizeram 6, 7 vezes exame, várias vezes passaram, mas por uma injustiça na correção de prova e por uma prova injusta, arbitrária, inconstitucional, não podem exercer o ofício da advocacia legalmente de direito conforme outorga-lhes o diploma. Lamentável que toda essa situação tenha sido criada sob os olhos beneplácitos do Estado brasileiro. Os governos anteriores sempre fecharam os olhos para essa triste realidade. São milhares e milhares de advogados formados pela lei maior e de advogadas jogados no limbo da sociedade, em que as pessoas não podem exercer legalmente o ofício da profissão por conta desta excrescência chamada exame de ordem. Não queiram atribuir aos estudantes de academia eventuais falhas na administração de cursos, que é de competência, inclusive, dos próprios professores. Sejamos justos. Então, aqui, somos solidários a todos vocês e queremos manifestar a nossa tristeza pelo fato de estarem todos impedidos ao exercício profissional. E aqui, mais uma vez, eu rendo homenagem aos presidentes. Eu já vi vários presidentes regionais que transitaram por aqui, tanto é que o doutor Aurélio de Jesus Noleto, nosso presidente lá do Piauí, o doutor Nelson Cipriani, nosso presidente do estado do Paraná, a doutora Leonice do estado de São Paulo, o doutor Ivan do Distrito Federal, o doutor Marinho Pontes lá do estado da Paraíba, né? Estamos aí com vários presidentes transitando aí o nosso suplente Josimar Paz, aí do Distrito Federal, junto com o doutor Ivan, além dos internautas que tanto contribuem, o doutor Wilson Sarilho também, lá do estado de São Paulo, que tanto contribuem para o enriquecimento dessa live. Gente, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a doutora Leonice para as suas considerações. Antes de fazer a consideração final, doutor Carlos, o doutor não gostaria de comentar a respeito da ação do Rio de Janeiro essa semana? Pode comentar, doutora. O Rio de Janeiro, a Regional do Rio de Janeiro, esta semana elas fizeram uma atividade. Foi entregue o dossiê da ANB ao juiz Bretas, o qual já recebeu o dossiê e encaminhou também ao Ministério Público Federal. Eu gostaria Ótimo. de levar essa informação a todos, tá? Que o juiz Bretas recebeu o dossiê da ANB com as provas da extinção, fraude, falsificação de assinatura e já deu encaminhamento também. Antes que daqui um pouco apareça um pai da criança dizendo que foi a ANB, tá bom? E agradecer a todos e desejar um ótimo aí final de semana, que Deus abençoe toda a família brasileira, todos advogados e advogadas da Lei Maior, e a semana que vem, com certeza, estaremos de volta aí. A ANB é uma instituição, é uma associação lícita, está trabalhando em prol de todos os impedidos ao exercício profissional, aos não inscritos e àqueles inscritos. E também pedir àqueles inscritos, professores, se lembrem que
Tudo nasce dentro da instituição do ensino. Ao momento que a OAB ela coloca o graduado em direito advogado como não competente, lembre-se de que quem ministrou, quem ensinou, quem formou, eles foram os mesmos que ensinaram e formaram os demais. E o MEC reconheceu o diploma. Todos são advogados e advogadas da lei maior. E esse crime vai acabar, porque a ANB não vai desistir. Nós não vamos desistir. Ok, doutora. Feito o registro do Rio de Janeiro, eu quero parabenizar a doutora também pelo excelente trabalho que está fazendo à frente da ANB, né, pela sua dedicação, como não sei o que seria da secretaria da ANB se não fosse a doutora Leonice. Doutor Ivan também, quero aqui render as minhas homenagens, porque o doutor tem sido um baluarte na capital federal, e as suas atividades não têm preço que pague. E ao doutor Robson Ramos, o nosso analista constitucional, eu quero lhe passar a palavra para as suas considerações finais, já deixando registrado, averbado aqui meu reconhecimento, minha homenagem, né, pelo excelente trabalho de pesquisas e pelo brilhantismo das suas colocações em documentos já formatados, formulados, divulgados, e principalmente a sua participação nesta causa, uma vez tendo morado nos Estados Unidos, teve envolvimento na área jurídica nos Estados Unidos, enfim, realmente nós nos sentimos muito orgulhosos de tê-los aqui em nosso meio, como voluntário também, se dedicando para esta causa importante de todos nós. Pois é, doutor Carlos e demais colegas, foi um prazer participar dessa live, né? Pena que o tempo aqui é curto, né? Mas numa outra oportunidade, eu acho importante a gente fazer um histórico desde a época do Império, para que todos consigam entender o que acontece hoje. Hoje tem muitos fatos que estão ocorrendo, mas que não começaram hoje. Eles têm uma raiz lá na época do Império. Veja que em 1843, o Estatuto de Fundação do IAB já tinha, no artigo 2º, a frase: a finalidade desta associação é criar a OAB. Então, entender todo esse processo e tudo que aconteceu dentro do Congresso, né, do Senado, na época, explica o que nós estamos enfrentando hoje. Essa argumentação que eles utilizam hoje, que existe curso demais e que existe má qualidade, eles já usavam esse argumento na época do Império. No Senado, eles iam lá e reclamavam que tinha esse curso demais. Só tinha dois, um em Olinda e outro em São Paulo, 2 faculdades, e tinha advogado demais, a qualidade não prestava, etc. Então, entendendo todo esse processo do início até aqui, aí nós vamos entender o que está realmente acontecendo e por que nós temos dificuldade dentro do Poder Judiciário. Porque eles já infiltravam, já naquela época, infiltravam gente no Senado, infiltravam pessoas dentro do Poder Judiciário, ao redor do imperador, eles tinham os conselheiros que eram representantes deles, só que naquele tempo o pessoal não caía na conversa mole deles. E hoje não, hoje eles são os próprios senadores, ministros e assim por diante. Doutor Robson, podemos fazer essa live semana que vem para tratar desse tema? Podemos. Posso deixar agendado com é que eu tenho alguns compromissos já agendados, eu tenho que checar se vai ser possível, né? O senhor sabe, eu já falei a respeito. Então, eu tenho que verificar a minha situação da agenda que eu já passei por senhor. Tá bom. Então, semana que vem, se tudo der certo, se não der semana que vem, mas nós vamos nos debruçar sobre isso. Tá bom, doutor? Eu quero... Nosso tempo, infelizmente, já acabou há meia hora atrás, era para ser daqui a pouco vem uma penalização que nós não gostaríamos de ter. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Eu quero aqui saudar o nosso grande irmão, Dr. Domingos da Paz,
né? Ele está como presidente nacional da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, tem se debruçado também sobre essa coisa horrorosa que é o exame de ordem e todas as suas consequências. E aqui, meu doutor, um nosso triplo fraterno abraço ao irmão e a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui na NB, de pé e a ordem. Somos gratos à doutora Leonice, somos gratos ao doutor Robson, ao doutor Ivan e aos nossos internautas, aos nossos filiados e representantes regionais, o nosso reconhecimento e nossa gratidão, que o grande arquiteto nos dê, acima de tudo, a saúde e restabeleça a saúde daqueles que estão em dificuldades. E possamos nos reencontrar na próxima semana, neste mesmo canal. E se você concordar com tudo que está aqui, replique, divulgue, compartilhe, se inscreva no canal. E assim podemos cada vez mais avançar e alcançar novos horizontes. Aos nobres doutores, aos nossos internautas, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento pela presença, e como voluntários aqui estamos firmes e verticais no nosso propósito. Esperamos que Deus nos permita a nossa saúde em dia para continuar essa tarefa, não só com relação ao exame de ordem, mas também à finalidade dos conselhos de classe. Tenham todos um excelente final de semana, Deus os abençoe, e semana que vem, na quinta-feira, voltaremos de novo com a nossa transmissão semanal. Deus os abençoe, grande abraço e até semana que vem.